Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Você que nos acompanha agora também no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. E no programa de hoje, nós vamos falar de atendimento a espíritos suicidas tutelados de Maria. Vamos falar de um grupo que realiza um trabalho mediúnico especializado no atendimento a espíritos suicidas. E esse grupo, que é os Tutelados de Maria, Alvécio e Nélia, estão aqui para conversar com a gente. Alvécio, obrigado por estar junto com a gente aqui, para que possamos conhecer todo esse trabalho. Obrigado, Alvécio. Obrigado a você, Damião, pela oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nélia, opa, Nélia, prazer estar conversando contigo também, Nélia. O prazer é todo nosso, para não dizer uma grande emoção. Olha, vamos contar então um pouco para a gente como é esse trabalho. Vamos contar, acho que é bem isso, né? Para quem está nos acompanhando a partir de agora, vamos começar pelo início, né? Como é que nasceu esse trabalho? Conta para a gente, Alvécio. Bom, Damião, nosso trabalho ele iniciou em 1988 e assim de uma forma muito, vamos dizer, espontânea, né? Porque ele nasceu de uma peça teatral. Em 88, eu tenho nossa casa tem dois grupos de arte, né? O grupo de canto e o grupo de teatro. E foi justamente no grupo de teatro que esse trabalho nasceu. Porque em 88, o grupo de teatro, eles ensaiavam uma peça chamada Nascer de Novo, e a peça tinha tudo a ver com essa linha de suicídio. Ela era baseada no capítulo 4 do Evangelho e contava a história de 3 espíritos que, em 2 encarnações, e que em uma dessas encarnações, eles foram suicidas. Então, os membros do grupo ali de teatro perceberam que, quando eles começaram a ensaiar a peça, alguns espíritos começaram também a se aproximarem, a participarem, a assistirem os ensaios. E eles perceberam que aqueles espíritos eram espíritos suicidas. E eles começaram a fazer preces para os espíritos desencarnados, para os encarnados também, né, que às vezes tinham ideação suicida. E aí foi encadeando as coisas. Aí no ano seguinte, já perceberam que não era mais um número pequeno de espíritos, era um número muito grande de espíritos, era uma plateia muito grande. E aí aumentou-se o trabalho do grupo no sentido de fazer preces direcionadas aos espíritos suicidas. Quando foi ali por meados de 90, que já era uma outra peça que estava sendo ensaiada, percebeu-se que esses espíritos continuavam participando. E participando, tanto os espíritos ali ligados aos personagens da peça, como também foi percebido que uma grande plateia de espíritos estavam participando também. Aquele salão ali onde eles estavam ensaiando se tornava arquibancadas imensas, grande, com um número muito grande de espíritos que estavam ali trabalhando, espíritos que estavam ajudando, mas a grande maioria dos espíritos que estavam ali eram espíritos suicidas. E aí começou-se em 90 uma reunião de todos os membros do departamento, juntou-se o grupo de teatro e o grupo de canto e passou a fazer vibrações mensais direcionada especificamente aos espíritos suicidas. Nessa época éramos em torno de 20 e poucas pessoas que toda religiosamente, todo primeiro domingo, a gente estava lá reunidos fazendo vibrações para os espíritos suicidas. E esse foi o pontapé inicial para esse grupo se tornar
um grupo de atendimento a suicidas. Nélia, então, a partir dali, desse pontapé inicial, como é que esse trabalho foi crescendo? Vamos contar um pouquinho mais histórias aqui, Nélia. Vamos sim, Damião. Então, depois que os dois grupos eles se juntaram para fazer essa atividade, os mentores da nossa reunião, eles manifestaram o desejo de estruturar melhor a reunião de vibrações. Então, eles sugeriram que nós estudássemos o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Então, nós começamos a fazer esse trabalho. Mas eles também nos sugeriram que a reunião de vibrações ela fosse melhor estruturada, que ela fosse dividida em 3 momentos, onde no primeiro momento nós iríamos vibrar para os espíritos que estivessem no Vale dos Suicidas ou em outros locais similares na espiritualidade, para auxiliá-los no despertar da consciência. No segundo momento, eles sugeriram que nós vibrássemos por aqueles espíritos que já estavam sendo atendidos no Hospital Maria de Nazaré, ou então nos hospitais de outras organizações congêneres. E para que eram essas vibrações? Para auxiliá-los na renovação íntima, na renovação da esperança. E o terceiro momento, eles sugeriram que nós vibrássemos pelos encarnados que estivessem vivendo em situação de risco. Então, essa reunião, nesses novos moldes, ela durou 3 anos. Então, durante 3 anos, nós estudamos a bibliografia recomendada, fizemos vibrações pelos espíritos no Vale dos Suicidas, nos hospitais da espiritualidade que estavam atendendo esses irmãos, e também para os encarnados que estavam nos seus momentos de grandes provas, de grandes expiações, para que eles tivessem força e coragem para o suportar das provas. Então, depois desses 3 anos, os mentores manifestaram o desejo de transformar a reunião de vibrações em uma reunião mediúnica. Então, o nosso grupo, ele exultou com essa proposta, porque nós entendemos que há muito tempo nós já estávamos sendo preparados para aquela atividade, porque nós iniciamos com preces no ano de 1988 e passamos por várias fases, estudamos a temática, vamos dizer assim, de forma aprofundada. Então, nós estávamos preparados, porque nós tínhamos um imenso amor por aquela atividade. Nós tínhamos um imenso carinho por aqueles espíritos. Então, aquelas reuniões eram reuniões para nós, de reconforto para as nossas próprias almas. Então, nós sentimos que nós queríamos, sim, transformar aquela reunião de vibrações em reunião de atendimento mediúnico. E então, nós levamos a proposta para a diretoria da casa. A diretoria da casa concordou. E então, o nosso grupo passou a integrar o grupo mediúnico da casa e se desvinculou nessa atividade do Departamento de Divulgação e Artes. Então, eu posso dizer que o nosso grupo, ele surgiu num palco de teatro, onde a junção da arte e da espiritualidade foi capaz de levar luz àqueles que estavam nas trevas, de levar esperança àqueles que estavam desesperançados, de levar força e coragem àqueles que estavam desanimados e desencorajados, quase desistindo da luta. Então, Damião, foi assim. E esse trabalho, então, né? Gente, a gente vai fazendo cálculos ali, já são 35 anos de trabalho, 35 anos que esse trabalho acontece.
E aí, e aí, esse foi o início de todo esse trabalho. E aí, como é que foi esse trabalho? Porque, veja, muitos são centros que realizam um trabalho de intercâmbio, esse trabalho que acontece, e aí é aquilo, né? Pela fé raciocinada, se atendem a todos os desencarnados. Como é que, de repente, esse trabalho acontece, dando aí a atenção maior aos suicidas? Porque agora vamos falar um pouquinho desse trabalho. Vamos contar para a gente como é que é feito isso, Alvécio. Conta para a gente. Bom, essa tendência, né, a atender, a criar esse trabalho específico, atendimento aos suicidas, foi justamente por esse fator inicial, né, de que a gente passou a perceber que na apresentação dessas duas peças, muitos espíritos suicidas estavam ali. E aí a gente resolveu a fazer essas prece, vibrações. Lá em 94, quando a gente começou a fazer as reuniões mediúnicas, esses espíritos eles já se comunicavam na casa nas reuniões de desobsessão, porque os médiuns que participavam da reunião de desobsessão, eles faziam parte também desses grupos de arte. Então, eles passaram a comunicar ali na reunião de desobsessão. Quando nós iniciamos a nossa reunião, especificamente chamada de atendimento a espíritos suicidas, foi justamente no sentido de poder atender melhor esses espíritos, porque na reunião de desobsessão, eles eram atendidos, mas a demanda de atendimento naquela reunião era bem maior, e o atendimento ao suicida, ele precisa ser um atendimento bem mais direcionado, com calma, com tranquilidade, como a Anélia disse. É um atendimento que exige muito amor no coração, porque são espíritos que vêm de várias formas. Uns vêm muito dolorido, choroso, vem com grandes problemas, vem arrependido de ter cometido, porque, na verdade, eles mesmos dizem, olha, eu pensei que eu ia resolver o meu problema, me matando. Mas a verdade é que, quando eu cheguei do lado de cá, eu descobri que eu não resolvi. E, além de não ter resolvido, eu me arrumei um outro problema, que foi o suicídio. Então, é preciso que a gente tenha bem paciência para ouvir, orientar. Por isso que a gente diz, olha... E a espiritualidade também, ela nos colocou no início, assim, olha, existem muito poucos médiuns que aceitam a trabalhar com espírito suicida, devido à sua peculiaridade de energia e de cuidado que a gente precisa ter no atendimento deles. O cuidado que eu digo é a vontade, é o querer. A gente tem essa vamos dizer, experiência de que nem todos os médiuns eles aceitam a trabalhar com espírito suicida, justamente pela forma, pela energia que ele traz. E aí essa energia, muitas das vezes, ela amedronta o próprio médium, né? Mas será que eu vou ficar qual é a minha situação após esse atendimento? Aí no livro Memória de Suicida, Maria de Nazaré diz, olha, os médicos que trabalham com o espírito suicida, não tenha medo, porque a energia que eles gastarem, eu vou repor, e até mais, se necessário, e passarão a ser os meus tutelados. Então Maria garante a energia reposta a esses espíritos, a esses médios que trabalham com esses espíritos. Mas, na verdade, assim, a gente não trabalha com eles apenas com esse intuito. Nós trabalhamos com eles pela identificação. Nós temos a identificação com eles. Devido, talvez, a vidas passadas, nossa, que também passamos por essa dificuldade de também sermos suicida, e ter tido a mesma necessidade de encontrar alguém que pudesse nos ouvir a minha história. Eles trazem a história deles através da psicofonia, através da psicografia.
São histórias assim muito emocionantes que, quando a gente reunia uma vez por mês para passar limpo, para a gente passar limpo as psicografias, para a gente copiar, para a gente transcrever, porque a gente gravava todas as reuniões, porque a obra ela nasceu dessa forma. Todo o material, a gente gravava toda a reunião e uma vez por mês a gente reunia e transcrevia todo esse material e ia guardando, ia juntando, até chegou o ponto da gente ter material suficiente para fazer, iniciar, né, essa obra que foi a primeira edição e agora nós estamos trabalhando com a segunda edição. Olha, são tantas as perguntas, mas o Elvésio já comentou um pouco do livro, mas antes deixa eu voltar com a Nélia. Nélia, e aí você estava dizendo exatamente desses 35 anos de trabalho, o Elvésio comentava desse desafio para os médiuns. Então, conta para a gente, quantos voluntários estão trabalhando hoje? Vamos trazer já para o presente, ou se quiser contar essa história, hoje, quantos voluntários vocês têm trabalhando, realizando esse trabalho, e conta um pouco disso para a gente, Nélia. Damião, quando nós iniciamos, no ano de 1988, nós éramos 20 componentes, como o Elvésio já havia dito. Quando nós começamos com as reuniões de vibrações, esse grupo já havia se reduzido para 10. Quando a reunião ela foi transformada em mediúnica, nós éramos apenas 8. E quando nós concluímos a pesquisa, a reunião de todo o material para compor a obra, nós éramos apenas 7, porque mais um saiu. E desses 7 que originaram esse grupo, hoje nós somos apenas 4, dentre eles eu e o Elvésio. Mas, após o lançamento da primeira edição, o nosso grupo começou a ter uma rotatividade, como é normal acontecer. Então, outros membros entravam e saíam, mas hoje, atualmente, nós temos 12 companheiros de trabalho. Então, a nossa reunião hoje tem 12 médiuns. E aí, só fica um pouquinho mais com a Nélia, nessa história, Nélia, e aí esse trabalho é realizado onde? Onde é que vocês estão como sede? Conta um pouquinho disso para a gente também, por favor, Nélia. A nossa casa, o Centro Espírita Maria Madalena, está localizado na região administrativa de Planaltina, em Brasília. E é na sede da nossa casa, da nossa instituição, que nós realizamos uma vez ao mês a reunião de atendimento a espíritos suicidas, especificamente no primeiro domingo de cada mês, porque nós guardamos essa tradição, porque quando nós iniciamos com os 2 grupos, o grupo de teatro e o grupo de canto, então a gente precisou dar uma reformulada nos dias e na quantidade de encontros para que todos os membros pudessem participar. Então, a gente passou a fazer a reunião apenas uma vez ao mês para poder facilitar a participação de todos. Então, nós continuamos e ainda hoje nós fazemos a nossa reunião mensalmente, no primeiro domingo de cada mês. E a gente espera, Damião, por esse domingo o mês todo. Porque para nós é um momento de recarregar as energias, porque nós aprendemos muito, muito com os nossos irmãos suicidas. Nós aprendemos tanto que as lições que eles nos ensinam nos fortalecem nos momentos das nossas próprias provações. Então, a gente espera com muita alegria, com muita ansiedade, esse momento. Para você ter uma ideia, eu e o Elvésio, nós nos mudamos da cidade de Planaltina há 14 anos. Então, nós moramos agora em uma outra região administrativa de Brasília, chamada Gama. E são 80 quilômetros do Gama a Planaltina. E religiosamente, todo primeiro domingo do mês,
faça chuva, faça sol, nós vamos realizar a nossa atividade lá com o restante dos nossos companheiros, porque o nosso amor, o nosso vínculo com esse trabalho, eu acredito que ele vai permanecer além desta vida. É isso. Tá, só mais uma coisinha, Nélia, só para poder, a gente já volta com a Alveste, mas e aí então vocês fazem uma vez por mês essa reunião para ajuda aqueles que cometeram suicídio, e aí nas outras 3 semanas seguintes é o trabalho de intercâmbio, como acontece em todos os centros espíritas, é isso, né? Na verdade, nem todos os médios que participam do nosso grupo, eles fazem parte de outras reuniões mediúnicas da casa, de outras reuniões de intercâmbio. Nem todos. Porque essa reunião, esse grupo, ele trabalha especificamente com esse tipo de atendimento, uma vez ao mês. Agora, nós temos vários médios, né, dentro do grupo que trabalham nas outras reuniões normais da casa, de desobsessão, de tratamento, tá? Então, esse nosso grupo formadinho, ele não trabalha nas outras semanas do mês com outra atividade mediúnica. Nós nos inserimos em outros grupos. Não, legal. Agora, vamos contar, Alveste, você estava falando, e agora vamos ampliar um pouco mais, para falar dos Tutelados de Maria, ou a produção literária que tem esse nome, os Tutelados de Maria, que é justamente esse trabalho que você estava comentando. Vamos ampliar agora, então, como é que aquilo que você estava comentando, como é que foi chegando para esse livro na primeira edição. Agora vamos contar essa história do livro Os Tutelados de Maria, Alveste. Vamos lá. Como eu disse, em 97, a gente recebeu, né, a orientação da espiritualidade para que a gente começasse a juntar material para a gente elaborar uma obra. E nesta obra, a gente contar a nossa experiência com o atendimento a esses espíritos. E aí, em 97, a gente começou a gravar as reuniões. A gente gravava as comunicações psicofônicas, a gente guardava as mensagens psicográficas, e num dia do mês a gente reunia todo o grupo para fazer justamente essa seleção do material, ou seja, passar a limpo as mensagens psicográficas, a gente transcrevia para um papel as mensagens que vinham na forma de psicofonia, e aí a gente ia juntando esse material, e em 2004 nós conseguimos lançar a primeira edição do livro Tutelados de Maria, com a intenção de, vamos dizer, incentivar outros grupos, outras casas, também a formarem grupos de atendimento a suicidas, porque a própria espiritualidade, ela dizia, olha, existem muito poucos médiuns que se predispõem a trabalhar com espíritos suicidas. Ainda existem muito poucos grupos que trabalham com espíritos suicidas. Eu costumo dizer o seguinte, nós não somos o único grupo, nem somos também os pioneiros, porque existem já, quando nós iniciamos com um grupo, já existiam outros grupos. E hoje já existe também muitos outros grupos, centenas de grupos, talvez, já trabalhando com espíritos suicidas. Nós tivemos influência em algumas formações de alguns grupos. Em Planaltina mesmo, nós conseguimos ajudar a montar mais 2, 3 grupos. Nós ajudamos a montar um grupo no Mato Grosso. Eu enviei livro para Belém do Pará, para Marabá, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, aqui para São Paulo. Inclusive, nós estamos aqui, né, em São Paulo, como o Lauro te falou, nós estamos aqui participando do Setembro Amarelo aqui em São Paulo, trazendo e falando da obra, e não só falando de suicídio, mas também no sentido de incentivar as pessoas a pelo menos, a aceitar a trabalhar com os espíritos, né, que seja nas reuniões de desobsessão, porque nem todos os médiuns, eles
tem essa disposição para trabalhar com o espírito suicida. Então, em 2004, nós lançamos a primeira edição e trabalhamos ela através de palestras, de seminários, encontros, fizemos seminário apenas com médiuns, seminários em gerais, com pessoas em gerais. A gente trabalhou toda essa primeira edição nessa linha, né, de fazer com que as pessoas pudessem conhecer a temática do suicídio, mas a gente tentando falar do suicídio não apenas das consequências do suicídio, mas falando também de vida, né? Porque quando a gente fala de vida, de valorização da vida, nós estamos falando também de prevenção do suicídio, porque, como a gente percebe muito, os espíritos, quando eles se comunicam na reunião, eles demonstram uma desestruturação geral na sua parte emocional, né? Eles perdem a esperança de vida, e a única saída que eles encontram é o suicídio. E aí, como eles mesmos dizem, né, a maior dificuldade para eles é enfrentar essa situação do outro lado, quando eles chegam no mundo espiritual, porque o desapontamento é muito grande. Porque eles pensavam que, tirando a morte, eles resolveriam o seu problema. Mas, na verdade, além de não ter resolvido, eles arrumaram mais um problema, que é o suicídio. Aí ele se conscientiza da grande transgressão à lei de Deus que eles cometeram. E aí é que começa, muitas das vezes, o grande sofrimento dos espíritos. E a gente precisa entender essa situação, porque muitos deles, às vezes, até por falta de conhecimento. Às vezes não, a grande maioria, é por falta de conhecimento, porque se eles tivessem conhecimento, né, das consequências. Por isso é que a gente fala que, às vezes, falar de suicídio, às vezes as pessoas não querem falar de suicídio, né? O suicídio, quando a gente fala de suicídio antigamente, fala assim, não, mas se a gente fala de suicídio, a gente está atraindo para a gente esse pensamento suicida. Não é verdade. A gente precisa de falar, mas falar informando, falar orientando, falar dando saída, né? Falando de prevenção, falando de como a gente pode prevenir, falando de como a gente pode sair dessa situação. Porque, normalmente, as pessoas, nos dias de hoje, a gente vê como, por exemplo, a depressão virou uma doença do século, né? Então, a depressão é um dos transtornos que leva, muitas das vezes, a pessoa ao suicídio. Então, se a gente percebe, numa situação como essa, o que nós devemos fazer? É dar a mão. Porque, às vezes, essa pessoa ela não tem acesso à saúde, às vezes ela não tem acesso a uma boa alimentação, às vezes ela não tem acesso a uma orientação. E é isso que a gente precisa fazer. É dar acesso às pessoas, principalmente à informação. Porque quando as pessoas se informam, elas são melhor informadas, elas param de pensar, elas param de refletir se realmente vale a pena tirar a vida ou se vale a pena mais continuar vivendo. Alvécio, eu continuo com você, mas me fala, você estava falando desse livro, Os Tutelados de Maria, ainda a primeira edição. E esse é o trabalho que prossegue, que vocês continuam levando como divulgação. Conta mais um pouco e mais, né? Aqueles que estão nos acompanhando aqui agora no programa Sensibilidade, para adquirir, as pessoas falam, poxa, como eu consigo ter primeiro esse caminho? Como eu consigo chegar nesse livro? Como adquirir esse livro? Damião, esse livro, a primeira edição, ela está esgotada já, mas nós disponibilizamos esse livro no site do SEMA, em PDF gratuito. A pessoa pode acessar o site do SEMA e acessar lá em PDF, baixar em PDF gratuitamente. sema.net.org.br. Lá eles vão encontrar a primeira edição do livro Tutelados de Maria em PDF e podem baixar gratuitamente. Espera aí, vamos anotar. Quem está aqui acompanhando a gente está querendo anotar. Vamos lá, SEMA. Vamos lá, repetindo. Semanet.org.br.
Ah, tá, perfeito. E esse trabalho, agora vamos ampliar um pouco mais aí, Nélia. Conta para a gente, por exemplo, e aí esse trabalho que vocês estão fazendo, com a divulgação desse livro, e aí aquilo que as pessoas também param e falam, poxa vida, eu podia trazer isso para o meu centro, porque é o que o Alvésio estava dizendo. Quantas vezes eu ouvi, Alvésio? Não foi poucas, não. Não vamos falar de suicídio, porque baixa vibração. Baixa vibração. Ou situação. Então, a hora que vocês fazem esse trabalho, muitos que estão nos acompanhando podem parar e falar, poxa vida, eu queria levar isso para o meu centro, para a minha casa. Como ter esse contato com vocês para que possam estar levando o livro e esse estudo para as suas diretorias nos seus centros espíritas, Alvésio? Ou Nélia. Agora quem é que pode me explicar isso? Vamos lá, você. Esse livro, Damião, ele pode ser adquirido, né? O e-book na Amazon, ele está disponível na Amazon. No nosso site também tem um contato, caso a pessoa queira adquirir o livro físico. E nós temos agora um tutelado aqui em São Paulo, que é o nosso amigo Lauro Figueiredo. Então, o Lauro, inclusive, ele tem vários exemplares, né? A gente disponibilizou para ele vários exemplares. Então, ele está fazendo esse trabalho aqui em São Paulo. Então, assim que acaba uma remessa, ele nos pede, nós enviamos novamente para ele. Agora, o Lauro foi o tutelado, foi a pessoa que permitiu que hoje nós estivéssemos aqui em São Paulo fazendo esse trabalho. Por quê? Porque ele foi atrás, ele divulgou o livro, ele entrou em contato com as casas, e nós ficamos muito felizes, porque muitas casas, aliás, todas as casas que ele buscou, abriram as portas para nós. Então, esse período que nós estamos aqui, até o dia 24 de setembro, nós vamos visitar 20 casas espíritas. Então, isso para nós é uma alegria muito grande. Mas nós vamos voltar para Brasília, não é? Então, o Lauro, aqui em São Paulo, ele vai ser esse multiplicador dessa atividade. Então, as pessoas que tiverem interesse, não é, em conhecerem melhor a atividade, o Lauro certamente está preparado para atender as expectativas dessas pessoas. E quem sabe, né, o nosso grupo, né, ou nós ou os outros membros, uma coisa que for planejada com antecedência necessária, quem sabe a gente possa retornar aqui também a São Paulo, e para dizer, eu estou amando aqui o lugar. Nós estamos em Barueri. Não, é boa essa oportunidade, né, para poder ampliar, né, aquilo, quantos e quantos que estão nos acompanhando aí. São 35 anos de trabalho, e muita gente para e fala, poxa vida, tem esse trabalho, tem esse livro, fica aí essa referência para você, Os Tutelados de Maria, que é esse manual, né, de atendimento prático, né, de todo esse trabalho realizado. O Alvésio e a Nélia estão contando um pouco dessa história para a gente, né? É lindo demais essas oportunidades que a gente para e fala, poxa vida, vamos conhecer, dar essa voz, como estamos fazendo aqui na Rede Panorama de Rádio, no YouTube da Tatiana Benítez, para que vocês possam estar falando, né, contando um pouco dessa história e convidando, né, quantas e quantas pessoas, né, Alvésio, para se juntar a esse trabalho tão importante, né, que é dar voz ali àqueles que, infelizmente, né, é o que você mesmo disse, né, depois que cometeram o ato ali, parar e falar, poxa vida, arrumei mais um problema, que na verdade é aquilo, né, Alvésio, vocês trabalham com isso, vocês devem ter ouvido algumas histórias daquela, ninguém queria se matar, ele queria terminar com o problema dele, né, Alvésio? Exatamente, Daniel. Inclusive, esse livro que nós já vamos entrar agora já na segunda edição, né, dos Tutelados de Maria, a primeira edição também,
e a segunda é idem. Tem os casos, né, cada capítulo do livro tem, no mínimo, 2 casos, são casos reais de espíritos que se comunicaram na reunião, e a gente transcreveu isso e colocamos no livro. São casos emocionantes, são casos que a gente não imaginava nunca que pudesse acontecer com alguém, né? E são casos, assim, de espíritos que dizem e que contam a sua história, e que contam seus lamentos, conta por que ele se suicidou, aí conta também a decepção dele no momento em que ele descobriu que não resolveu o seu problema. Muito pelo contrário, ele encontrou vários outros, né, com esse ato cometido. Então, assim, a nossa intenção é justamente essa, de levar para as pessoas que não têm ainda um conhecimento maior sobre o tema, a ter esse conhecimento, a comprar também essa ideia. E eu digo mais, né? A Nélia falou do Lauro, e eu digo mais, todas as casas que a gente está visitando aqui em São Paulo, a gente estou deixando lá o meu contato, o meu e-mail, o telefone do Lauro, para que e o e-mail do SEMA lá de Planaltina, para quem quiser entrar em contato comigo, ou com o Lauro, ou no SEMA, pode entrar em contato, a gente tira dúvida, a gente auxilia no que for preciso. Tem uma casa querendo fazer um trabalho como esse. Quais são as primeiras medidas a serem tomadas? Bom, nós vamos passar a nossa experiência. Nós começamos assim, foram por essa etapa assim, etapa tal, até chegar onde nós chegamos. Então, nós estamos à disposição de qualquer um que quiser nos ligar, mandar e-mail, entrar em contato com a gente para tirar dúvida, para falar do tema, ou até mesmo para dizer assim, olha, eu estou passando por um momento difícil e eu vi o livro de vocês e eu queria trocar uma ideia com vocês. O que eu faço nessa situação? Eu estou assim. O que eu faço? Né? A gente sabe que tem a CVV, né, lá, que fala, que ouve as pessoas. Nós também podemos ouvir. É claro que a gente não vai dizer, não, nós estamos concorrendo com a CVV. Não é isso. Nós não estamos concorrendo com a CVV. Mas, por exemplo, várias pessoas aqui nas casas que nós já visitamos aqui, nos chamou para conversar. Olha, eu estou passando por um problema assim, o que vocês nos orientam a fazer? É justamente pela experiência que a gente tem, desse tanto de tempo que a gente trabalha, e ouvindo os espíritos dizer, olha, eu fiz isso e não deu certo. É como se dissesse assim, olha, essa é a minha história. A minha história não deu certo, então você também não cai na mesma situação que eu caí. Né? E pedindo, olha, oriente quantas pessoas mais vocês puderem. Não deixe que elas caiam também nessa situação, porque vocês estão vendo a minha história. A minha história não é boa. A minha história é de tristeza, é de sofrimento, é de lamúria, é de dificuldade. Né? Então, na maioria das vezes, a gente analisa dessa forma. Bom, ele traz a história, ele traz a sua história, mas é justamente para que a gente possa planejar a nossa história diferente da história dele. É justamente isso que o livro traz. Agora, vamos deixar aqui para as pessoas, Alvécio, você tem aquilo que você falou, tem o 188, que é o telefone do CVV, 24 horas por dia, as pessoas podem estar ligando, mas... E aí você falou que tem contatos, Nélia, Alvécio, que de repente seja um e-mail, vamos deixar algum contato para aqueles que estão nos acompanhando, para adquirir o livro, você já comentou, né? É o do SEMA, mas vamos deixar aqui um contato de vocês para aqueles que querem, de repente, conversar, que precisam conversar, e ampliando isso, querem conversar com vocês sobre o tema, aqueles que querem levar para as suas casas espíritas. Vamos deixar um contato aqui para as pessoas. Vamos lá. Vamos lá. O meu telefone é o 61 99994 6483. O meu e-mail é alveciopaiva@gmail.com. Aqui em São Paulo,
nós temos o telefone do Lauro, que é o 11 98179 1203. E tem o site do SEMA, que é esse que eu te passei aí, que normalmente as pessoas também dão um feedback, dependendo da situação. Se for alguma coisa que não está ao alcance da pessoa que está cuidando do site, ele passa para a gente, ou ele passa para uma pessoa que esteja em condições de ajudar e de esclarecer. Agora, gente, é assim, deixa eu já mapear vocês ali. A gente está conversando aqui no programa Sensibilidade e olha aqui, tem mais 4 minutinhos aqui. Então, o tempo passa. Então, primeiro você, Nélia, o seu destaque final, a sua mensagem final para aqueles que estão nos acompanhando. Temos 4 minutinhos, dá para a Nélia fazer em 2 e o Alvécio fazer em 2. Nélia, primeiro você, Nélia. Eu gostaria de dizer que o livro Os Tutelados de Maria, apesar de falar de uma temática muito dolorosa, ela não é uma temática específica para médiuns, porque essa obra, ela interessa a todo o público, independente de ser espírita, de não ser espírita, de ser médium na casa, de não ser. Por quê? Porque essa obra, ela fala de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Essa obra fala do quanto Deus é bom e é misericordioso. Porque, independente dos erros, dos equívocos que nós tenhamos cometido, nós sempre seremos alcançados pela providência divina e pela misericórdia divina. E que a doutrina da reencarnação sempre nos dará a oportunidade de nos redimirmos dos erros praticados. E essa obra, ela vai falar, ela vai desmistificar, vai quebrar, vai derrubar o mito de que o espírito suicida, ele sofrerá para sempre. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos espíritos perfeitos, dentro da perfeição relativa que Deus nos concede. E fomos criados para a felicidade eterna. Por quê? Porque o mal que há em nós, ele não é eterno. E um outro ponto muito importante, que essa obra interessa a todo o público, porque ela traz um capítulo específico sobre prevenção do suicídio, onde nós colocamos algumas possibilidades de ações, tanto no campo pessoal, como no âmbito da família, como no âmbito das casas espíritas, dos grupos mediúnicos, ou até mesmo com ações individualizadas que você mesmo pode fazer para auxiliar alguém que esteja passando por um momento de dificuldade. Então, essa obra, ela interessa a todos nós. E nós agradecemos a oportunidade, viu, Damião, de estarmos aqui com vocês. Agora você, Alvécio, sua mensagem para aqueles que estão nos acompanhando aqui no programa Sensibilidade. Fala, Alvécio. Bom, eu acho que a Nélia resumiu muito bem o objetivo da obra, e o que me resta dizer, assim, estamos à disposição de quem precisar, de quem estiver com alguma dificuldade, queira tirar dúvida, quem quiser adquirir o livro, quem quiser bater um papo, conversar, estamos à disposição. Tanto é verdade que deixamos aí o nosso próprio contato. E agradecer a você, né, ao seu programa, pela oportunidade, e desejar a você muito sucesso no seu trabalho, com o seu programa. E como dizem, né, estamos juntos aqui. Um grande abraço para você. Olha, estamos juntos, nós conversamos com a Alvécio, com a Nélia, Os Tutelados de Maria é o livro, e eles falaram um pouco para a gente, né, do atendimento a espíritos suicidas e do livro Os Tutelados de Maria, aqui no programa Sensibilidade. É isso. Alvécio, Nélia, gratidão de compartilhar todo esse trabalho
com todos os amigos que nos acompanham aqui no Sensibilidade. Grande abraço. E você que nos acompanha, e você que nos acompanha, semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.